Meu nome é Felipe e o objetivo desse vídeo é te apresentar uma linha de raciocínio para te provar que você, assim como eu, como todos nós, estamos sob a influência constante de vozes que estão além de nós, além da nossa consciência, além do nosso eu pessoal. Eu sei que para muitos, à primeira vista, essa é uma ideia conceituada de perturbação, esquizofrenia, doenças mentais. Já para outros, de outro extremo, isso está ligado a superpoderes, capacidades espirituais, capacidades intelectuais, além da compreensão, e eu te digo que não. Eu digo que nenhum extremo e nem o outro está certo, mas eu não quero que você acredite em mim. Eu não estou aqui para te falar coisas e você confiar na minha palavra, no que eu tenho para te dizer. Afinal de contas, você não me conhece, então não seria racional você simplesmente acreditar em mim. Mas a questão aqui não sou eu, e sim a informação que eu quero passar, a linha de raciocínio que eu quero passar. O que importa é se ela é verdade ou não, se é possível se provar ou não. Pois bem, antes de mais nada, eu quero deixar claro em que sentido, que seriam essas vozes a qual eu estou me referindo, tá? Não são vozes audíveis, não são vozes físicas com ondas sonoras que são audíveis ao ouvido. Até existem fenômenos sobrenaturais onde a voz é audível de forma física, com ondas sonoras e etc. Porém, não é sobre o que eu estou falando. O que eu estou falando são vozes no sentido de ideias, de pensamentos, direcionamentos que são lançados diretamente na nossa mente, né? Quem é que nunca se deparou com um pensamento e falou: nossa, da onde isso veio? Que ideia é essa? Ou então quando você está numa situação difícil, você vira: nossa, algo me disse que ia dar isso, algo me disse para não ir, algo me disse para não fazer, algo me disse para ficar, algo me disse para ir. Muitas pessoas só consideram essas tais vozes reais em tais situações, onde existe algum tipo de livramento, algum tipo de segurança, algum tipo de proteção, onde aquilo te leva a tomar uma atitude que te livra de algo. Aí você fala: nossa, bem que algo me disse para... Ou então quando você vai, insiste, faz algo e você fala: nossa, me dei mal, bem que algo estava me dizendo que isso não ia dar certo. Então geralmente as pessoas que creem tendem a associar esse tipo de direcionamento, esse tipo de voz somente a algo bom. Mas nós estamos sob influência 24 horas por dia. E principalmente, eu quero dizer que na maioria das vezes, sobre coisas ruins. No geral, acabamos não nos dando conta disso, porque nós estamos tão envolvidos com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que viver, com o que eu tenho que produzir, etc. e tal, que a gente não se dá conta. Nós não nos damos ao trabalho de processar os nossos pensamentos. Nós tomamos cada pensamento, cada ideia que vem como algo próprio, algo nosso. E é quase que uma ordenança, né? A gente toma aquilo como uma verdade e executa. A exemplo, se você já é uma pessoa estressada, eu sou um pouco, por exemplo, e você num dia ruim toma uma fechada no trânsito. Você não quer, né? Você não quer perseguir aquela pessoa, você não quer fechar aquele carro, você não quer buzinar, você não quer bater boca com aquela pessoa, você não quer, não é? Você sabe, o seu racional sabe que aquilo não vai gerar fruto nenhum, aquilo não vai gerar proveito nenhum, não vai mudar nada, né? Mas você instintivamente você vai lá e faz aquilo. Só que quando você está tomando essa atitude, o ato de ir lá e tomar essas decisões de discutir, bater boca, xingar, até mesmo alguns extremos onde a pessoa persegue a outra, buzina, no momento em que você está executando aquilo, é muito difícil, tá? É muito difícil a gente parar para analisar os nossos próprios pensamentos. Mas eu já parei para fazer isso. E eu percebi uma coisa: existe algo me induzindo a fazer aquilo, e ao mesmo tempo tem uma parte minha não querendo. Ela está se sentindo subjugada, se sentindo acuada por aquela influência poderosa que te faz. E é tudo tão rápido, é tudo tão emocional, tudo tão sentimental, que a gente não para perceber, a gente não para analisar os nossos feitos. Tanto é que depois que a coisa passa, a gente olha para trás e fala: nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu fiz isso? E não, eu não estou sugerindo que naquele momento você foi possuído ou você foi tomado de alguma forma, não. Eu estou dizendo que naquele momento, né, seja numa briga de trânsito, seja numa briga pessoal, enfim, em algum momento de exaltação emocional, aquele ser, aquela voz, aquele entidade espiritual, ela usou daquele sentimento que é forte, arrebatador, para poder te impulsionar numa direção onde na verdade você logicamente não queria ir, onde pela razão você sabe que não faz sentido ir naquela direção. Mas se nesses momentos a gente conseguir por alguns segundos tentar refletir, olhar para dentro de nós, o que está nos motivando é algo no sentido de algo que te diz: você vai deixar isso acontecer com você? Você vai deixar ele falar com você daquele jeito? Ou essa pessoa fazer isso com você? Você vai ficar aí sem fazer nada? Você vai dar de otário?
Otário é você? Ou quando alguém entra na sua frente, nossa, que otário, você está aqui na fila e você vai deixar isso barato? É claro que eu estou falando de coisas extremas, situações extremas, onde acontece algo grande, né? Algo que é grande de forma ruim, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que isso acontece no dia a dia, em coisas simples, decisões simples. Até porque, na verdade, quando nossa vida toma rumos inesperados, grandiosos, caminhos diferentes, as decisões começaram lá em algo simples. Um exemplo de uma decisão que a princípio parece pequena e depois se reflete em algo enorme, gigantesco e ruim no futuro. Por exemplo, quando você está num relacionamento e você vê traço na outra pessoa que te mostram que essa pessoa ela tem falhas de caráter grave, né? Mas, por exemplo, você está com uma convivência ruim em casa com seus pais e etc. Aí você toma a decisão de casar com aquela pessoa, de você se juntar, porque o teu sentimento, algo em você te diz o quê? Se livra disso aqui. Essa é a tua chance de você se livrar desses pais, dessa família, etc e tal. Aí você se lança naquilo, né, mesmo sabendo no seu âmago que aquilo não vai ser bom, que aquilo vai te trazer prejuízo, né? E aquilo acaba mudando toda a sua vida, porque para uns, às vezes, né, o relacionamento dura pouco e tudo bem, e ficam só os machucados emocionais, mas para outros são relacionamentos de anos, acaba tendo filho, acaba suportando, às vezes dura uma vida inteira. Isso é só um exemplo de como uma decisão pequena, baseada em motivos simples, te leva a um resultado grandioso, né? E é nesse sentido que eu estou falando. Eu quero dizer que nós somos influenciados o tempo todo. A esse exemplo aí do casamento. Quando você está lá tomando a decisão, pô, vou me unir ou não a essa pessoa. O seu eu, a sua parte intelectual, ela fala, olha, essa pessoa ela tem sérias falhas de caráter. Isso vai te causar um grande problema no futuro. Mas tem uma voz interior que fica te dizendo, não, se livra dos seus pais, essa é a sua oportunidade, depois você não vai ter outra, é agora ou nunca, vai e faz. Aí você vai e toma aquela decisão. Você foi influenciada a tomar essa decisão baseada num sentimento ruim. Então, ou seja, houve o sentimento ruim, o sentimento de se afastar daquela situação, daquela família que, ao seu ver, aquilo é ruim, aquilo é abusivo. Então aquele sentimento existiu. Essa voz ou entidade espiritual sabe disso. Então ela usa aquilo como argumentação para te convencer, ela vai te minando, vai te ganhando, porque ali existe um objetivo maligno, que é te levar àquele relacionamento, te fazer perder anos da sua vida, te fazer tomar decisões ruins. Agora veja bem, eu preciso abrir um parêntese. Eu estou em momento nenhum dizendo que isso nos exime da culpa. Isso nos exime da responsabilidade. Então tudo que nós fazemos é responsabilidade de uma influência? Não. Tanto é que, o que eu disse? Houve o sentimento ruim, no exemplo do casamento, houve o sentimento ruim, a pessoa já estava nutrindo aquele sentimento ruim, onde ela pensava consigo mesma, eu preciso me livrar daquela situação, no caso aqui, na convivência com os meus pais, com a minha família, eu preciso me livrar. Ela já estava com aquele sentimento, aquela amargura, aquela coisa ruim, né, egoísta, pensando somente em si. Eu não estou generalizando, né? Tem situações, tem relacionamentos com a família abusiva, não estou generalizando. Mas muita gente vê no casamento uma tábua de salvação e geralmente acaba se dando mal. É nesse exemplo que eu estou me focando, eu estou criando uma situação hipotética aqui. Então já havia no coração da pessoa aquele sentimento ruim, aquilo já estava, aquela planta já estava ali, a semente já estava germinando. Tudo o que essa voz, esse espírito obsessor faz é ele regar. A semente já existe, ela já está brotando, mas ela está lenta. Ele vem lá e rega. Então, de maneira nenhuma, o que eu estou falando é tentar tirar a nossa própria responsabilidade das nossas decisões, de maneira nenhuma. Mas também há extremos onde a pessoa está tão refém daqueles pensamentos lançados, onde ela é uma escrava de si mesma, onde ela está presa dentro dos seus próprios conceitos. Enfim, eu não vou ficar aqui criando um monte de situações hipotéticas. O que eu quero suscitar em você é levar a você a raciocinar, a você pelo menos tirar, se for da sua vontade, um dia e raciocinar sobre os seus próprios pensamentos, sobre as coisas que vêm sobre você, sobre as suas atitudes extremas. Principalmente, é mais fácil da gente perceber isso em atitudes, em situações extremas, que é quando existe uma influência muito forte. Tanto é que, se você parar para perceber, quando é um momento muito extremo, principalmente envolvendo ódio, envolvendo raiva, a gente é tomado de tantos pensamentos negativos
que a influência é tão forte sobre nós que a nossa pele, o nosso corpo se chega a formigar. Se você parar para perceber, isso acontece com todo mundo. Aí muitos associam assim, eu estou tremendo de raiva. Na verdade, você está sendo bombardeado de uma energia, de uma influência negativa. A compreensão cada vez mais profunda de entendimentos como esse é que me levou a crer em Deus. Porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, então eu não consegui nunca crer em Deus por motivações emocionais, né? Aquelas orações e aquelas palavras cheias de emoções, etc e tal, ou o medo da morte, o medo do amanhã. Eu nunca consegui crer em Deus por esse meio, né? Por isso que eu sempre fui meio agnóstico. Eu nunca fui ateu, não, mas meio agnóstico, porque para mim isso não me alcançava. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e confrontar a minha vida e a vida das pessoas que me cercam por observação com aquilo que eu estava lendo, né, eu comecei a entender algumas coisas. Por exemplo, algo que esse argumento, essa interpretação, esse entendimento chancela na Bíblia. Veja bem, eu não estou dizendo que a Bíblia chancela esse argumento. Eu estou dizendo que esse argumento chancela a Bíblia. Eu fiz o caminho ao inverso, né? Eu fui vendo situações na minha vida, né, na vida ao meu redor, nas pessoas ao meu redor, e fui fazendo um paralelo com aquilo que eu estava lendo na Bíblia por curioso, porque eu cheguei num momento e eu falei assim, bem, eu fazia como todo mundo. Para mim a Bíblia era manipulada, era alterada, foi escrita por homens, foi feita para controlar as massas, para controlar os mais pobres, os menos cultos, os menos doutos, os menos sábios. Aquilo ali foi uma armadilha sentimental. Para mim eu pensava como todo mundo, era agnóstico, mas ao mesmo tempo eu falava, bom, Deus, deve existir alguma coisa que nos criou. Eu era nesse nível aí. Mas aí conforme eu falei assim, bom, eu não posso, não é racional eu descartar algo somente porque eu discordo. Então eu fiz o caminho aí que a pessoa que é um pouco mais racional faz e acaba se convertendo. Eu fui ler a Bíblia para refutá-la. Eu fui ler para falar assim, bom, isso aqui é um monte de balela mesmo e eu não queria provar nada para ninguém. Eu queria provar para mim mesmo, eu não queria argumentar, nem falar nada, não tinha canal no YouTube, enfim. A ideia era só provar para mim mesmo como ser. Bom, isso aqui está descartado. Vamos para a próxima pauta que explique a vida. Porque o ser humano ele tem um constante vazio, uma constante necessidade de entender a sua existência, o seu propósito. Mesmo os menos crentes que eu digo não é em Deus não, mesmo os que não têm fé nenhuma, eles têm uma necessidade de se reafirmar, de deixar algo, de fazer algo, de se provar. Né? Alguns tentam fazer isso através do dinheiro, dos bens, outros do intelecto, da capacidade, do entendimento, porque a mortalidade nos afeta demais, mesmo aqueles que não admitem. Então, as pessoas ficam tentando fazer com que aqui não seja o fim de alguma forma. Tipo, mesmo os que não creem em nada, eu morri e acabou, mas eu deixei isso. Então, as pessoas têm muito, o ser humano tem muito disso. Mas, enfim, como eu disse, todo esse raciocínio que eu te apresentei aqui agora foi um de muitos que acabou chancelando coisas na Bíblia. Por exemplo, que diz aqui em Gênesis 4, versículo 7, em que Deus fala para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E aí é a parte que eu acho mais interessante, que vai muito. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, que conforme a gente vai tomando escolhas, caminhos ruins, aquilo vai nos dominando. Por exemplo, o egoísmo. Conforme nós vamos nos tornando cada vez mais egoístas, mais o egoísmo nos domina, mais ele tem influência sobre nós. Aí é que a Bíblia em vários momentos vai dizer que existem espíritos que atuam em cada área: ira, inveja, egoísmo, avareza, ganância. Ou seja, quanto mais nos entregamos a esse tipo de sentimento, mais aquela voz tem influência sobre nós, mais aquilo fica mais, cada vez mais aquilo fica mais próximo, mais entranhado, até que chega em certos níveis onde a pessoa ela não se assusta mais com seus próprios pensamentos. Ela não tem mais aquele insight do tipo, nossa, de onde isso veio? Nossa, que pensamento é esse? De onde eu tirei isso? Nossa, por que eu fiz isso? Aí a pessoa ela vai se endurecendo. Aí a Bíblia vai falar sobre coração duro e tal, onde aquela influência, aquela voz para a pessoa cada vez mais deixa de ser algo externo e para ela é algo que faz parte dela. Aí em níveis mais profundos aí vai entrar em entendimento de cadeias e enfim.
prisões morais, prisões espirituais, prisões. Eu não quero entrar nisso agora, porque eu quero realmente propor. Eu não quero que você acredite em nada do que eu falei. Eu só sugiro, porque se eu estiver falando algo que é verdadeiro, você concorda que isso vai impactar a sua vida? Se a partir do momento em que você fizer uma observação de si mesmo e descobrir que isso é verdade, que você realmente é influenciado, você concorda que isso muda a sua vida? Então, se eu estou falando de algo, um fato, que para mim é fato, para você pode ser ainda não ser, mas se eu estou te falando de uma possibilidade, e é uma possibilidade que pode mudar sua vida, o mínimo que vale a pena é questionar sobre, né? É pesquisar sobre. É a mesma coisa, eu tenho psoríase, né? Se alguém falar para mim, olha, tem um tratamento tal que te cura disso aí para sempre. Cara, eu nunca conheci esse tratamento, nunca ouvi falar nos médicos que eu fui. Porém, se a pessoa está falando isso, eu vou no mínimo pesquisar. Eu vou aqui e vou pesquisar, né? Eu vou falar, pô, peraí. Se tem algo que vai me livrar de algo, de uma mazela, de um problema, eu quero, né? Então, assim, eu tô te falando de algo que pode te dar esclarecimento, entendimento e mais domínio sobre si próprio, tá? Então, assim, no mínimo, vale a pena se questionar e pesquisar. Um exercício que eu sugiro é você pegar e analisar momentos de extremos depois que eles aconteceram. Geralmente quem está começando a fazer essa análise, esse autoconhecimento, não vai conseguir analisar durante, nem tão pouco antes. É muito difícil mesmo você conseguir analisar uma situação enquanto ela está acontecendo. Analisar não a situação, mas a si mesmo. Filtrar todos os seus pensamentos, todas as ideias que vêm e identificar o que é seu e o que não é. Então é muito difícil você fazer isso durante. Mas no momento seguinte, a situação onde você já está mais calmo, onde aquela influência toda, aquela presença toda, né, já se afastou, aí você consegue dar uma revisada nos seus pensamentos e falar assim, peraí, aquilo ali não sou eu, não é meu. Eu comprei aquela ideia, tudo bem, mas não sou eu. Né? Eu não queria ter feito isso, por que eu fiz isso? Aí você começa a analisar, pô, eu fiz isso motivado por orgulho. O orgulho foi meu fio condutor para aquela influência chegar até mim. Pô, foi a inveja, pô, foi a ganância que me... Putz, é por isso que eu fiz isso. Porque a partir do momento que você começa a identificar isso, você começa a combater. Porque aí, inevitavelmente, citando uma parte da Bíblia, as obras das trevas, elas são feitas nas trevas para que elas não sejam identificadas. Porque quando é trazido luz sobre elas, elas fogem da luz. Porque elas têm que ficar nas trevas. Ou seja, então quando você vive essa situação e não percebe, não enxerga e não nota, ela flui com muito mais facilidade. A partir do momento que você se torna vigilante e está olhando para aquilo constantemente, aquilo já tem mais dificuldade de atuar. Não que não atue, não que eu, por exemplo, não sofro influência, eu sofro. Eu olho para trás às vezes e falo, putz, me deixei levar. Mas por quê? Por causa às vezes de orgulho, de inveja, de ganância, que todos nós temos, em determinados níveis nós temos. Enfim, revise os seus pensamentos. Vai ser muito mais fácil enxergar isso em situações extremas. Desde o extremo de quando você se livra de algo ruim e você percebe, cara, peraí, realmente tinha algo me influenciando a tomar outro caminho e eu me livrei daquilo. Caraca, não era eu. Eu não tinha como saber. Mas algo ficou o tempo todo me conduzindo a não ir por aquele caminho. Aí eu me livrei de determinada situação. Ou em outro extremo, o extremo ruim no caso. Putz, eu tomei aquela atitude, cara, eu não me reconheci naquela atitude, por que eu fiz aquilo? Aí você vai analisar que você ali foi conduzido por sentimentos ruins, o fio condutor foram sentimentos ruins para te levar uma influência que a gente acaba comprando porque a gente está ali vivendo aquele momento cheio de sentimentos, beleza? Enfim, essa foi a proposta do vídeo. Se você quiser acompanhar mais vídeos nessa pegada e raciocinando um pouco mais sobre a nossa vida com relação à parte espiritual, à vida, se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilhe o vídeo com quem você acha que seria interessante aí ouvir essa mensagem, beleza? Fica na paz, até a próxima e fui!